foi solicitada, gente, disseram assim também que se eu deixo a câmera, a banda de vocês gasta muito, então eu vou deixar desligada, tá? A câmera eu vou estar desligando. O que acontece? Dizem que vocês acabam gastando mais do que precisa da internet, então eu vou deixar a câmera desligada. Quando eu precisar, daí eu ligo. Então, nesse aspecto, que quando tiver os vídeos, os áudios, as gravações, os trabalhos, eu vou tirar a minha câmera. Mas o que acontece? A situação é a seguinte, vocês têm que desenvolver todos os trabalhos, né? E todos os trabalhos da melhor maneira possível. Então, a partir do momento que você deixa de fazer uma parte da atividade que foi solicitada, isso é ruim, porque vai acabar dando problemas. Que problemas são esses? Relacionados à ausência de trabalho. E a ausência de trabalho gera uma coisa que nada mais é do que uma avaliação mais baixa em detrimento dessas vezes que foram solicitadas e o seu trabalho não foi executado, tá certo? Então, nesse sentido, hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, eu vou ver os Gs, como é que vocês estão se comportando, como é que foi o desenvolvimento das atividades, para que nós possamos, da melhor maneira possível, estarmos executando isso. Nesse sentido, eu gostaria de colocar aqui para vocês, antes de mais nada, essa parte, deixa eu ver, de metodologia, mas eu vou abrir aqui, mas eu quero saber uma outra parte de vocês, né? Que diz respeito a que, especificamente? A parte que nós vamos dar continuidade ao que eu já vinha explicando nas aulas anteriores, tá certo? Aqui todo mundo está enxergando o que eu coloquei agora? Sim, professora. Tá. Então, eu vou voltar só uma outra questão aqui. Na aula passada, tá? Eu havia colocado aqui para vocês nas notas, que na aula 2, uma parte referente especificamente a quê? Eu fiz aqui um resumo, tá? Do que vocês fariam no decorrer dos trabalhos comigo, em termos de desenvolvimento de pesquisa. Então, eu coloquei essa parte de citações, eu falei para vocês o que vocês iriam fazer, como que vocês iriam desenvolver, e eu solicitei as partes 1 e 2 para que vocês postassem aqui os seus respectivos trabalhos dessas partes, que eu vou começar e dar início à correção na aula de hoje. Só que existe aqui uma outra questão que diz respeito a essa metodologia da pesquisa, tá? Em relação ao método, vamos começar hoje. É isso que eu vou falar hoje para vocês, que eu vou explicar melhor para vocês hoje, para que vocês possam daí completar os respectivos trabalhos de vocês, né? Aula 3, hoje é 20 do 5 de 20. Vamos lá. Dentro dessas atividades, deixa eu aumentar a letra, porque vocês disseram assim que melhora para vocês, né? O que acontece? Deixa eu aumentar. Vamos aumentar para 24, tá? Qual é essa terceira, 1.6, que dizia respeito lá na introdução, tá? Na introdução do seu trabalho, tinha uma parte que eu dizia que era o 1.6, que era o método de pesquisa. E depois, vinha uma outra parte, tinha o 2, tá? Que era a revisão bibliográfica, bem de acordo com o que você está pesquisando, e a parte 3, que eu chamei de metodologia. E aqui nós vamos entrar na metodologia da pesquisa. Essas partes aqui me interessam agora, tá? Por que essas partes me interessam agora? Porque são as partes que nós vamos estar desenvolvendo os respectivos trabalhos, que nós vamos estar fazendo a parte referente, tá? Ao que eu preciso desenvolver em relação a estes trabalhos, tá? Tudo bem até aqui?
Sim, sim. Qual que é o nome da parte 3, professora? Perdão? A parte 3 é metodologia, tá vendo para ver? Metodologia. É que assim, a parte 1 era introdução, aí parte 2, revisão bibliográfica, aí parte 3 agora, metodologia. Professora? Xiii, minha internet caiu? Não caiu, não. Não, Ela ficou Cedo, quieta. Rosana que ficou mudo, sorry. Que susto. Yes, I told for my husband to speak slow and please shut up because now I'm on the class. Sorry. Don't worry, fine by me, fine by me. So let's get from the start. The first one was introduction. The second was the revision. Yeah, Yes. thanks. Yes. Methodology The is third not. one is. Yes, I will speak in Portuguese again. Okay. Sorry, gente. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry, yes. Gente, retornando, o que acontece é o seguinte, desculpa, viu? Voltando à sua questão, é o Douglas, né, que perguntou? Isso, O Douglas, é o seguinte, dentro da introdução, que é lá o número 1, tá? Você lembra que tinha uma parte que era método de pesquisa? Tinha 1.1, 1.2, só que isso eu não tinha explicado. Como eu também não tinha explicado a parte de metodologia e metodologia da pesquisa. Legal. Bacana. Porque o que acontece? Quando eu estou trabalhando, Douglas, quando, por exemplo, eu tenho alunos que têm aula de língua portuguesa comigo, né, de manhã. Então, o 3.2, eu faço que é a descrição técnica do projeto. Quer dizer, projeto você entende no sentido do quê? O que é essa descrição técnica, né, que eu trabalho aqui? Nada mais é do que, para mim, tá? O roteiro do seu trabalho. É como se fosse um small GDD, vamos chamar assim, né? A little GDD. GDD barra roteiro do seu trabalho. Então, esse tipo de questão do 3.2, eu vou dar, assim, não tão minuciosamente, tão desenvolvida, porque eu não sou só professora de língua portuguesa, cada um tem um estilo de trabalhar, uma forma, mas é onde eu trabalho roteirização. E é essa parte que eu vou recuperar com você. Por quê? Quando vocês estão falando de metodologia da pesquisa, e mesmo aqui do método, porque uma coisa está ligada à outra, o que acontece? Na descrição da metodologia da pesquisa, é a classificação da pesquisa, é o que eu vou dar hoje para vocês em campo teórico, tá? E é exatamente esse método aqui que você vai também colocar de forma resumida, a classificação, que são os tipos de pesquisa que você está desenvolvendo. Isso tudo é da área de metodologia. Quando entra nessa parte 3.2, que é o roteiro, daí você vai falar para mim o quê? Ficou horrível assim. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar assim cor, e daí eu ponho isso em vermelho aqui. Essa parte... Professora, na verdade, perdão, a senhora está digitando alguma coisa, né? Não está mostrando na tela. Ah, não? Ah, perdão, gente. Nossa Senhora, eu tô... Não, sem problema. Mostrando para vocês, vocês estão vendo. Deixa eu compartilhar, né? Ah, vocês estavam com metodologia de pesquisa, né, na tela. Isso. Tá, veja se agora entra, ó. Deixa eu pegar um notas. Já tá no notas? Vamos ver se agora entra. Tá entrando, eu acho. Vamos ver. Tá, para mim também tá entrando. Porque o que acontece, né? Essa parte, ela... vamos ver, notas, arquivos... Aí, entrou? Aí. Isso, entrou. Aqui eu escrevi agora. Agora apareceu. Ai, meu Deus, desculpa. Para variar, eu estava achando que vocês estavam vendo, eu estava falando, né? Horrores, não. O que acontece? Dentro da introdução, você já fez toda uma parte introdutória. Para terminá-la, ela termina sempre com a classificação da pesquisa em relação ao projeto. A revisão é toda a parte teórica em relação ao projeto. Por isso que eu falei que é teoria, mas a teoria são autores que você traz, que são seus referenciais teóricos. Isso que perguntaram assim para mim, Rosana, eu posso trazer o meu questionário que o meu grupo está aplicando? Eu não lembro se era acho que era de JD, a turma que me perguntou isso da manhã, ou foram vocês, não sei. Não, porque o questionário que você vai fazer, junto com as perguntas que vocês estão fazendo, vai entrar aqui na parte da metodologia,
E depois, mais tarde, numa outra parte, que é o 4, eu já vou aumentar aí, tá? Que é resultados e discussão. Eu estou só querendo mostrar para você o processo, como é que ele funciona, como é que ele é, né? Esse resultados, tá? E discussão é aonde você vai trazer para mim, mais tarde, não agora, tá? A parte dos seus, você vai mostrar os seus questionários, as suas entrevistas, que é a forma como você coleta os dados, por isso que eu falo que é coleta de dados de pesquisa. Estou dando um exemplo, você pode fazer de várias formas, né? E você vai analisar. Por isso que a análise é o que a gente chama de discussão. E o resultado é o que eu coleto, o resultado que eu tenho dessa pesquisa de campo. Pode ser um estudo de caso, pode ser uma pesquisa de campo, eu vou falar sobre isso hoje. A descrição técnica é uma outra categoria. O que eu chamo de ser uma outra categoria? Aqui você vai falar sobre o SMAUG, que é sobre o seu jogo, que é o nosso caso aqui, o nosso game. Aqui é que você fala do seu game, não neste momento, tá? De metodologia da pesquisa, nem nesse momento da parte de revisão bibliográfica, porque essas partes, elas estão relacionadas à pesquisa que vai levar a este game, que é o desenvolvimento do seu produto, que é o game. E o resultado das discussões é assim consecutivamente. Esse aqui é o corpo do trabalho, tá certo? Então, nesse sentido, aonde que eu vou trabalhar? Objetivos do jogo. O que você vai entrar aqui para o roteiro de vocês? Olha, por exemplo, você vai ter que me dizer a história do jogo. Desculpa. Você vai ter que me dizer o tipo de jogo, os gêneros. Você vai ter que me dizer os objetivos do jogo. Você vai ter que colocar para mim a narrativa. Você vai ter que colocar o tipo de narrador. Você vai ter que colocar as interfaces. Você vai ter que colocar para mim as personagens, os tipos de personagens que aparecem, com as figuras delas. Então, aqui, eu vou colocar assim, entre outros, que eu vou dar para vocês, tá? Eu não vou antecipar. Então, aqui entra o objetivo do jogo. Quando eu estou na introdução, é o objetivo da pesquisa. Quando eu estou na descrição técnica, é o objetivo do jogo. Vocês entenderam o corpo, como é que ele funciona? Então, hoje, nós vamos trabalhar o quê? A classificação da pesquisa, que é o método da pesquisa, para você já ter toda essa parte descrita, até chegarmos às outras partes. O que vem a ser isso? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Sim, não, tá tudo bem. Deu para entender o corpo, como é que ele vai se formando, né? Então, essas questões são importantes, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo a pesquisa. Na verdade, eu vou pegar uma outra aqui, ó. Deixa eu ver esse arquivo. Vou mandar esse arquivo para lá, para outra. Deixa eu pôr aqui, vou pôr para a aula 3, tá? Porque eu vou usar agora, para você saber que ele também foi usado na aula 3. Então, vamos lá, aula 3, arquivos. Deixa eu abrir. Veja se abriu aí para vocês, por favor. Abriu? Sim, tudo bem? Sim. Tá aberto aqui na tela. Tá? Então, agora eu vou colocá-lo assim, ó. Acho que facilita fazer isso, ó. Tudo bem? Abriu? Sim. Abriu. Vamos lá. Tudo isso aqui eu já falei para vocês, os tipos de conhecimento, nós já falamos em outras aulas, né? Vamos voltar agora ao método. Essa parte de método eu não tinha dado ainda para vocês, né?
realmente, eu falei assim, eu não sei o que eu já tinha antecipado de conteúdo, enfim. O método de pesquisa, o que vem a ser este método, né? Para que basicamente ele é e para que ele funciona? O método da pesquisa, que é aquela parte, deixa eu pegar aqui, vamos para lá. Um professor hoje, vocês conhecem o professor Franklin? Ou ainda não? Não, ainda não. Ele é como o professor Antônio, da metodologia. Ele disse assim, sabe o que acontece? Como eu estou escrevendo na tela com o dedo, eu não sei que movimento que eu faço, que eu desligo o Teams. Ele acha que é alguma letra que eu digito. E às vezes, se acontecer isso hoje, eu vou falar desculpa para vocês, pessoal, já estou voltando para a sala. Eu tenho que entrar e sair na sala do meeting novamente, porque senão eu não consigo. Eu não sei que movimento que eu estou fazendo. Enfim, esse 3 item aqui, que é metodologia, está relacionado ao método, tá? Da pesquisa. O que é o método da pesquisa e o que vem a ser ele, especificamente? Quando eu falo em método, eu estou falando em etapas que eu estou desenvolvendo, eu estou falando em desenvolvimento dessas etapas. O conjunto, tá, de ideias que eu tenho, o modo como você vai operacionalizar isso, como, vou fazer aqui embaixo, como eu vou desenvolver essa pesquisa, é que me interessa nesse chamado método, porque o método é como nós vamos fazer a pesquisa. Eu entro na parte de metodologia, que é o estudo desses métodos todos. Só que eu tenho que pensar da seguinte maneira: essas etapas, que são processos que você está desenvolvendo, eles têm uma necessidade que você pesquise, faça essa investigação, né, na procura do que o Ruiz coloca da verdade. Que verdade que é essa? A pesquisa científica que usa de um método X, Y, Z ou W, ela tem fundamentalmente o quê? A razão e a realidade como base. Ela precisa observar os fatos e comprová-los. E o comprovar, isso se chama investigação/experimentação. Porque eu preciso pensar assim, nenhum método, meio que eu vou usar, tá? Por isso que o método, por ele ter essas etapas, ele ser esse conjunto de etapas que você vai desenvolver, por isso que a gente fala etapas que eu vou até classificar da pesquisa. Então, eu vou falar, a minha pesquisa quanto à natureza é uma coisa, minha pesquisa quanto à minha abordagem é outra coisa, quanto aos meus objetivos, ela é outra coisa, quanto aos meus procedimentos, ela é outra coisa. Porque essas etapas fazem, o conjunto delas é que é o método que você está do seu pensamento, como que ele está sendo processado. E isso quer dizer o quê? Ele faz parte de uma coisa que é fundamental até para jogo não, principalmente qualquer um que vai querer desenvolver um jogo, que vai querer dizer um software, um app, eu falo isso para o pessoal de ADS que eu dou aula, nós precisamos ter um planejamento. Sem planejamento, eu não vou conseguir desenvolver qualquer que seja a pesquisa. Só que uma pesquisa, ela tem o planejamento, mas ela tem também uma coisa que se chama investigação. Eu preciso investigar, eu preciso ir procurar saber como que as coisas realmente acontecem. Eu não posso tomar uma verdade, você não está trabalhando, e hoje eu dei aula até para o pessoal que eu dou aula de português, de mitologia, eu dou aula de folclore, eu dou aula de lendas, eu trabalho com imaginário, eu trabalho com aulas de semiótica. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não posso, vocês são quem dá aula de português para vocês? Helena. É a Helena. Excelente, porque a Helena, ela é a base da semiótica. Aliás, acho que ela é uma das pupilas da Santa Ela, viu? Vocês estão em excelentes mãos. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos pensar que essas questões estão interligadas. Eu preciso investigar, porque senão eu caio no mundo do imaginário, do irreal, do que eu acredito.
Mas não é nós não estamos aqui só para acreditar. É lógico que nós partimos de premissas, nós partimos de suposições, e isso são as nossas hipóteses. Mas a gente tem que pensar de que forma, se elas são verdadeiras, passíveis de serem verdadeiras ou falsas. Então, nós temos que pensar que eu vou ter que investigar para saber se isso é real. Vou dar um exemplo básico para vocês. Como é que eu sei que a cloroquina é importante para a saúde? Eu não sei. Eu preciso investigar, eu não posso sair falando besteira. Eu não sou cientista da área da saúde, eu não tenho essa formação, eu não fui investigar para saber. Eu tenho que investigar para saber quais são os resultados, eu tenho que experimentar. Essa experimentação, que são os meus resultados e a discussão do que vocês vão fazer, a partir do que você investigou, e você conseguiu coletar dados que possam dar condições de você, já, nossa, minha experiência foi essa, né? Para você, depois, no final dessas etapas, você concluir. Então, as etapas, eu tenho um planejamento, eu tenho uma investigação, eu tenho uma experimentação, eu tenho uma conclusão. Este é o trabalho científico. Ele precisa ser pensado com responsabilidade, com ética. Não posso sair falando besteira, porque uma besteira... Rosana, mas isso é liberdade de expressão, eu falo porra o que eu quiser, eu acabei de falar porra aqui. O Beto falou assim, as aulas estão sendo gravadas, eu falei, foda-se, pode ser gravado o bispo, eu não estou nem aqui, eu estou aqui para aprenderem, sabe? A minha alma é limpa, a minha boca que é suja, seu porra. Então eu falei assim para ele, assim, o que importa, que ele sabe muito bem disso que eu falo mesmo. As pessoas precisam, para falar besteiras, falar assim, eu tenho uma hipótese, eu acredito que isso. Daí tudo bem, você está no campo hipotético, de uma premissa que você está levantando, mas eu não posso afirmar sem antes pesquisar. E a ciência... Porque senão vai cair no mundo antes de Cristo, 300 e pouco antes de Cristo, que as pessoas acreditavam em mitos. Por isso que tem gente que fala, fulano, então é um mito. Aliás, é um mito mesmo na cabeça deles, né? Então eu falei assim, as coisas não são assim. Deixa eu apagar essa loucura que eu fiz aí para vocês, né? Porque senão eu falei... Posso só fazer uma analogia também, professora? A senhora mencionou sobre preparo, sobre pesquisa e tudo mais. Ainda mais né? Eu comentei algo isso uma vez, num vídeo que eu fiz lá, que eu tenho um canal, enfim. Eu fiz um vídeo sobre um assunto que eu fui... Eu tenho um canal voltado para jogos de luta. Eu falo sobre jogos de luta. Posso pedir uma coisa para você? Você faz uma... Não você, todos vocês. Na nossa disciplina, eu gostaria que vocês postassem coisas que fossem interessantes para a área de jogos. Ah, legal. Pode Por deixar. favor, postem, mas assim, não no Perdão, chat. cortou aqui. O que a professora pediu? Perdão? Assim, no chat nosso aqui da disciplina, porque eu não posso pedir no geral, porque senão todo mundo vai ter acesso, né? Vocês postarem links que sejam... Você viu que eu postei essa semana para vocês sobre o hack? Sim, coisas que vocês acharem interessante. A Rosana vai ter uma live a respeito de tal assunto que vale a pena para o grupo. Não é só para o grupo G1, G2, G3, G4. Vocês postem na disciplina. Veja se vocês conseguem fazer isso. Qualquer coisa vocês me dão um alô que eu vou falar com o Beto como é que faz. Vocês postarem links que sejam interessantes. E se vocês dão liberdade de eu passar daí para os outros grupos de JD. Você viu que eu estava falando aqui agora há pouco? A gente não se conhece, não sabe. Eu não sei o que vocês fazem. Então, é uma forma de vocês, estar contribuindo para a formação do outro. Então, eu pediria esse tipo de coisa para vocês, para vocês estarem o que vocês tiverem de interessante, que valha a pena. Se eu fiz direito, eu consegui, por colocar. É que eu usei um termo que é uma coisa que eu penso, porque às vezes eu faço vídeo mais opinativo mesmo, né? Sobre essa parte de esportes e tudo mais, né? E uma coisa que eu comentei, que eu acho que talvez seja um resumo menos polido do que a professora falou, é que assim, opinião pela opinião, você simplesmente dá opinião sem se embasar, sem estudar, é cagação de regra. Você tá cagando regra. Também acho. Agora, mesmo... aí quando você pesquisa, você baseia a sua opinião, você está embasando a sua opinião sobre coisa que você estudou.
Né? Então, esse vídeo que eu fiz é mais ou menos isso. Eu fui estudar bastante sobre o alvo do vídeo, né? O que motivou a fazer o vídeo, e eu falei sobre sexualização em personagens femininos, né? Sexualização, fanservice, essas coisas assim. Sobre uma personagem que lançou. Eu falei sobre isso, e aí eu fui relembrar algumas coisas que eu aprendi sobre criação de personagem, né? Dessa coisa de quadrinhos e tal, né? E coisas sobre a personagem em si, né? Que ela tem um conceito e tal. E aí eu fiz um vídeo mais dando opinião. Aí a professora falando disso, eu lembrei bastante, porque essa coisa da concepção de que a opinião pela opinião, se você larga a opinião sem se embasar, sem pelo menos tentar entender, é cagação de regra. Não é nem minha liberdade de expressão. Beleza, mas você tá cagando regra. Porque você tá achando só, você não tem embasamento nenhum para seguir numa determinada opinião. Então, Falta beleza. argumento, né? O que Exato. enriquece, eu não sei se você concorda comigo, né? Mas a gente está aqui não é só para concordar, às vezes até para discordar mesmo. O que nos faz, né, ter argumentos são os embasamentos teóricos, depois embasamento prático que você vai ter, a sua prática, né? Quando você vai operacionalizar isso, é isso que te dá condições de você estar adquirindo conhecimento. O adquirir conhecimento é ter esse embasamento para você discutir. E quando você reflete a respeito desse assunto. Se eu não fizer este movimento, eu não vou conseguir a experimentação, né? Eu preciso para eu chegar a essa experimentação, eu preciso necessariamente ter um embasamento. Por isso que na pesquisa, aqui nós estamos vendo a parte formal, eu preciso do embasamento teórico. O que é esse embasamento teórico? Pessoas que já escreveram sobre um determinado assunto ou já falaram, eu preciso ir lá pesquisar para saber como é que elas pensam, como é que elas estão agindo, e para isso eu preciso pensar como que isso tudo funciona, de que maneira que está sendo, se ele é funcional até ou não, e esta base, esse conhecimento que eu adquiro, vai dar condições de eu argumentar e mesmo contra-argumentar algo que eu tenha dito, não está correto. Não está correto por quê? Então, esse porquê eu preciso construir, né? Eu falo que é um movimento que está em eterna construção. Ele não acaba por si só, ele está sempre sendo construído, ele está sendo investigado, ele está sendo experimentado. Sim. Só que há certas coisas que você não precisa experimentar para saber que não prestam, né? Eu falo, mas você sabe que não presta porque você observa a experiência do outro, né? Sim, então, até com base nisso, é na observação que também você adquire esse conhecimento. E o que acontece também em relação a este método, né? Ele funciona, é o pensamento que você tem, é o modo como você está reagindo, a sua pesquisa está funcionando, tá? E o tipo de pesquisa que você vai fazer. Que tipo de pesquisa que vocês estão realizando? Ele é que determina também este método. Eu acho que vocês já viram em outros momentos da vida acadêmica de vocês, né? Como estudantes do ensino médio ou fundamental, vocês pensam assim, existem métodos de abordagem, né? E eles que vão dar essa base à sua, voltando aqui, investigação. Opa, deixa eu voltar lá, eu tenho que fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui meu lapisinho para ver se ele volta a canetinha, volta. Quer dizer, é este método que vai dar condições base para a sua investigação. Porque conforme o método que eu adoto, o modo como eu vou fazer essa pesquisa, é o direcionamento, é o caminho que eu estou adotando. Para isso, eu preciso pensar, eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, 4 métodos eles, que ora se interseccionam, ora eles vão divergir completamente, mas são métodos e não tem o melhor nem o pior método, são apenas diferentes. Você tem que observar na sua pesquisa o que está mais próximo ao que você está fazendo, né? O que de fato você está desenvolvendo, para você
classificar quanto ao método de abordagem, são métodos como você aborda a sua pesquisa, o que está predominando. Você vai dizer, Rosana, parece que é um método dedutivo, não, acho que é indutivo, eu acho que é hipotético. Essa dúvida é justamente que o trabalho, ele não é uma coisa fechada, ele está em movimento, ele está em construção, mas existe sempre dentro de uma pesquisa a predominância de algo. E é nessa predominância que eu gostaria que vocês se baseassem para vocês tentarem, da melhor maneira possível, fazer a classificação quanto ao método de abordagem, qual seria o método apropriado ou de acordo com o que vocês estão fazendo ou estão pretendendo desenvolver, já estão desenvolvendo, né? Um deles é o chamado dedutivo, o indutivo, hipotético dedutivo e o dialético. Nós temos que pensar que eles têm características próprias, né? Movimentos próprios. E volto a lhes dizer, pessoal, não tem o melhor método, são métodos diferentes. E você tem que observar o que você está fazendo para saber qual é o nome que você vai dar para o seu filho, que o seu filho é a sua pesquisa. Então, você vai olhar lá para a pesquisa, vai observar tudo que você tiver feito e você vai me dizer, Rosana, eu acredito que a minha pesquisa seja isso, por isso, isso e isso. Mas só que para isso, eu vou tentar explicar um pouco cada um desses métodos para ver se vocês entendem como é que eles funcionam, como é que eles ocorrem, e dentro da pesquisa, como é que eles aparecem. E eu vou questionar algum de vocês, né, saber, e para você, fulano, como é que esse método é? O que você acha que é esse método? E assim por diante. Dentro de um método dedutivo, nós temos algumas especificidades. Por quê? Para ele, a base dele, tomara que não acabe a energia aí, porque cada vez que eu faço isso, é a razão. Isso aqui é básico. Razão, porque envolve base das ciências exatas, eu vou dizer do logos. Esse logos está ligado a logaritmo, está ligado a estatística, ele está ligado a uma ordem numérica, a um raciocínio. Daí vem a palavra, o raciocínio, o pensamento seu, raciocínio. Caramba, o que foi que eu escrevi aqui? Não tem borracha aí, não? Fui escrever qualquer coisa, menos do que deveria. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu raciocínio. Ou não entrou o lápis? Espera aí. Entrou. Ó. Raciocínio lógico. Gente, a minha letra sai muito, muito feia. Tá dando para entender? Dá para entender, professora. Dá para entender, dá para entender. Meu dedo é touch, então eu vou lá e tumba, né? Não, mas tá bom. É a hora que eu desligo o computador, tá? Não sei o que eu faço. Touchscreen tá bom. Touchscreen, mas esse meu touchscreen aqui, não sei, o meu dedo dá vontade de um desaper com ele, viu? Porque o meu finger aqui, não sei o que ele faz. Enfim, vamos voltar. O raciocínio lógico, né? Que eu estou comentando aqui para vocês, ele vai articular as ideias de que maneira? Através de uma coisa que a gente chama de uma ordem numérica. Você está trabalhando com ordens numéricas e principalmente com uma coisa, dados estatísticos. Ele se baseia nisso. Por isso é que vai aparecer uma pesquisa, daqui para frente nós vamos comentar, que é a pesquisa quantitativa, que trabalha com essa natureza lógica, com esse raciocínio lógico, com esse dados estatísticos, é a área de ciências exatas. Então, eu trabalho com esse raciocínio, mas basicamente ele faz o quê? Quando ele está sendo desenvolvido, quando você está pensando, como é que eu vou desenvolver essa pesquisa, o que eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo, eu viro e falo assim para você, tem algumas características que são básicas desse método. Eu parto de uma hipótese, que eu acredito, parto do princípio de que meus alunos não estejam entendendo o que eu estou falando. É uma hipótese para mim verdadeira. Espera aí, a minha conclusão é verdadeira. Não sei. Eu não sei se ela é verdadeira. Ela pode ser verdadeira como ela pode ser falsa. Não é esse método que eu estou pensando agora. Por quê? Quando eu falo 2 mais 2 são 4, não dá para ser diferente. A conclusão parte do princípio de que 2 mais 2 são 4. Não vai ser, a sua conclusão continua sendo verdadeira.
A outra pode ser como pode não ser. Isso é uma das características do método dedutivo. Por quê? O positivo mais o negativo vai dar o quê? Eu não sei, depende da ordem de grandeza. Ele é quantitativo, ele é binário, por isso que eu posso depois colocar no computador as pesquisas e até tabulá-las. A informação, tá? Ou aquilo que você quer passar, está na conclusão, porque inicialmente eu já tinha uma resposta como sendo verdadeira. Então, isso significa o quê? Se eu tenho dados, se eu tenho tabelas, se eu tenho dados estatísticos quantitativos, eu estou no método dedutivo. Matemática, física, estatística, toda a área de ciências exatas trabalha com esse tipo de método dedutivo. Então, você volta aqui para mim, vamos voltar aqui atrás. Um clássico exemplo, vocês já viram esse exemplo desde que nasceram, porque ele é tão antigo que eu falo que ele é um pesadelo na minha vida. Tanto, por que a gente parte dessa premissa maior? O homem é bom. Pedro é homem. Então, o homem é bom. Então, todos os homens, Pedro é bom, porque Pedro é homem. E se Pedro, você vai falar assim para mim, e se Pedro não for um homem, for uma mulher? Meu bem, eu não estou perguntando a sexualidade do Pedro. Eu estou falando de dados reais, concretos. Eu estou trabalhando com essa premissa numérica. Não dá para ser diferente, porque eu tenho uma ideia maior com uma questão de uma ideia menor, é pura matemática isso. Vocês lembram das nossas propriedades distributivas da matemática? Você já ouviu falar nos quadrantes, plano cartesiano do René Descartes? Era exatamente o que a gente chama de método dedutivo. Não dá para ser diferente. É uma matemática porque é uma ciência, porque é um conhecimento exato, por isso que ele é o lógico. Dentro disso, tá? Existe um outro método, justamente... deixa eu voltar aqui só um minutinho, que esqueci de falar um detalhe aqui. Justamente por eu trabalhar com essa ordem do logos, da matemática, eu falo do estatístico, né? Que é o numérico, que é a ordem numérica, quantitativo, ele tem que partir necessariamente de uma premissa maior, de uma generalização. O homem é mortal, eu generalizo, tá? Para uma premissa menor, para uma particularidade. O homem, fulano tal, é homem. Rosana, não interessa o sexo dele, você tem vagina, porra, não estou discutindo isso aqui agora. Eu estou falando enquanto ideia abstrata no campo complexo, que eu estou falando da filosofia da parte do método. Então, logo, quando eu chego a esta conclusão, eu tenho uma premissa verdadeira, eu tenho logo eu tenho uma verdade única, fechada, hermética, ela não pode ser diferente. Então, nesse sentido, eu penso assim, eu tenho que partir de generalizações neste método. Quem faz isso? Ibope, na época de eleição, Datafolha, o Inmetro, o IBGE, a própria FUVEST, não sei aqui quem já prestou vestibular da FUVEST da primeira fase. A primeira fase ela é toda dedutiva. Por que dedutiva? Amor, não tem resposta mais ou menos certa. Ou é ou não é. É de A a I. Às vezes tem pegadinha. Tem pegadinha é o que ele quer te ferrar, né, minha filha? Porque é perguntar o que você não sabe. Eu falo que é a notinha de rodapé. Eu concordo com você, tem pegadinha, mas só tem uma resposta como sendo certa. Porque quando tem dúvida, o que acontece quando tem erro? Ele não suporta o erro. Eu vou lá e anulo a questão. E redefino quantitativamente o valor dessas respostas. De que forma que você respondeu a sua questão na FUVEST? Eram questões elencadas, se fosse para colocar no Google Forms, o que seriam essas respostas que você deu? Eram respostas, estou falando da primeira fase, tá, gente? Peguei caso de vestibular, teste. Os testes são o quê? Eu estou falando respostas que você só tem uma resposta, não é aquela que deixa uma lacuninha para você responder, né? São formas dedutivas. Por que eu estou dizendo isso? Então, por isso que ele parte de generalizações para a particularização do fato.
Por isso que eles falam assim, o dedutivo leva do geral para o particular. Tá, mas o que significa isso? Então, vamos para o outro método, que eu tinha esquecido de falar essas coisas para vocês, né? Do método indutivo. O que é esse método que a Lakatos e a Marconi trazem e falam? Eu trago sempre as duas, porque tem vários referenciais da área de metodologia, mas eu acho que as duas escreveram muito bem, o Ruiz escreveu também, quem mais? O professor Severino, fala professor, que nós somos alunos dele, né? São todas pessoas que escreveram na área sobre metodologia de pesquisa. Desculpa, mas o meu mestrado foi voltado para a área de metodologia, né? Então, eu tenho que determinar as etapas que são fundamentais dentro do processo indutivo. Primeira coisa, como ele se baseia em dados reais, em dados observacionais, que é aquilo que eu vou observar quem? Os fenômenos. Bom, seja fenômeno da natureza, seja um fenômeno social, real, eu preciso observar. Ele parte de uma observação. Só que na observação, eu tenho que pensar que esses fenômenos estão interligados, tem relação entre eles. E daí eu parto para a minha generalização. Só que quando eu vou observar dos fenômenos, eu observo um fenômeno particular para eu poder generalizar. Eu faço um caminho inverso do dedutivo. Eu faço um caminho em que eu parto de situações específicas para eu generalizar. O que são isso, né? Esse método considera conhecimento, isso aqui tudo é um método dedutivo. Eu vou até tirar isso daqui depois, porque isso aqui não é do método indutivo, não, é do dedutivo, tá? Quando eu falo assim, o método considera o conhecimento fundamentado na experiência, não se levando em conta princípios pré-estabelecidos. Pergunto para vocês, por que nós não podemos pensar em elementos, em fatos, em princípios pré-estabelecidos? Por que ele não leva em conta esses fatos pré-estabelecidos? Quem leva o pré-estabelecido é quem? O dedutivo. Ele é que trabalha com esses dados, porque se ele vai ter uma conclusão verdadeira e uma verdade na sua premissa, ele tem que trabalhar com dados pré-estabelecidos. E o indutivo não vai ter isso nele. O que acontece nele? Se todas as premissas são verdadeiras, olha o condicional, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Agora, para ele, aonde que está a conclusão que ele chega? A partir das premissas dele. E necessariamente terão que estar nas premissas. Esse raciocínio, tá? É diferente do dedutivo completamente. Por quê? Eu não tenho certeza de nada. Eu não posso afirmar que uma pessoa violenta se torna mais violenta ao jogar o seu jogo. Por que eu não posso fazer essa afirmação? Porque ela pode ficar mais violenta ou não. Quando eu falo ou não, eu coloco uma possibilidade positiva e uma possibilidade negativa. Então, eu falo as conclusões provavelmente são verdadeiras. Eu não posso afirmar que elas sejam verdadeiras, tá? E essa generalização vai originar, a origem dela estará aonde? Na realidade concreta, não na realidade abstrata. Por que eu falo que a realidade é simbologia, o símbolo aproximado, né? Por que eu não posso dizer quem não trabalha com a realidade concreta? Nosso amigo aqui. Por quê? Com método dedutivo, se eu trabalho com números, os números são concretos? Quem saberia me dizer? Os números são concretos na matemática? Volta para cá. Aí depende. Depende do quê? Depende do conjunto. Depende do conjunto. Conjunto verdadeiro é falso, né, minha filha? Números naturais, primo. Não estou pensando nessa questão. O número ele é exato, ele é concreto, ele é exato.
só que ele está no campo abstrato. Quando você faz toda uma expressão matemática, você concorda comigo que você está no mundo vamos chamar assim, do abstracionismo? A matemática é uma ciência exata abstrata. Mas você fala, Rosana, se eu colocar duas pessoas aqui, eu consigo somar, tá? Mas ele está no campo da experimentação. E quem vai te proporcionar isso, tá? É o que você vai fazer com esses dados matemáticos. Então, quando eu falo aqui que essa generalização dele deriva dessas observações de casos da realidade concreta, porque ele não vai trabalhar no campo numérico. Ele tem que ir lá e contar quantos tem. O outro não, o outro já parte do princípio que existe 20. Ah, não, eu vou lá, vou checar. Pode ter 20, como pode ter 19. Então, eu vou lá contar. Essa realidade concreta. Ah, eu vou lá contar, eu vou lá observar, eu vou lá experimentar. É o que faz o indutivo, o método indutivo. Por isso que eu preciso saber o tipo de jogo que você está desenvolvendo. Porque ele é que vai determinar o método que você está fazendo. E dentro disso, tem uma outra questão, né? Que a gente fala, o que é essa realidade concreta? É o que de fato ocorre, né? Dentro da sua vida, do dia a dia, o que ocorre? Então, é com esses dados que eles vão trabalhar. Por isso que você fala assim, um exemplo que eles trazem aí, não é nem meu, esse texto, o Antônio é mortal, Paulo é mortal, João é mortal, Carlos é mortal. Então, isso quer dizer o quê? Se todos eles são homens, logo todos os homens são mortais. Ele começa a fazer uma analogia, mas ele foi lá, eu parto de um Antônio é mortal, João é mortal, Paulo, são casos específicos, ele trabalha com essa particularização que eu falei para a sua generalização. Outra característica desse método indutivo, né, que eu falei que provavelmente a conclusão dele seja verdadeira, mas dentro dela você tem todas as informações que não estavam na sua hipótese. Vou dizer para vocês por quê. Na conclusão, ela encerra as informações, tá? Eu penso assim, o homem é violento. Eu não sei se ele é violento. Eu li que ele é violento, eu tenho base teórica que ele é violento, mas quando eu vou para a minha prática, né, para a minha observação, para a minha experimentação, eu vou ver se o homem é ou não violento. E, peraí, se você vai ter que ir lá para ver, para observar, para anotar, você tem que ir para a realidade, vamos lá, você vai a algum lugar para você observar isso, eu chego à conclusão que tudo aquilo, tá, que eu estava tentando, né, as informações que eu estava coletando, os dados que eu precisava, estavam aí, aonde? Quando eu fui a campo, só na minha conclusão, não lá na minha premissa. Então, essa questão entra num outro plano, tá? Que é o hipotético dedutivo. Esse hipotético dedutivo, que é o do Popper, tá? Aí eu trouxe para uma casa também o nome dele. Esse método, ele tem uma característica própria, porque ele vai dar uma explicação para esse fenômeno. E ele surge o problema da sua pesquisa. O problema da sua pesquisa, por quê? Porque ele vai tentar explicar o que para vocês? Como você formula as suas hipóteses. Mas só que eu tenho uma questão. E, de repente, eu tenho uma tese que eu crio, tá? Eu tenho uma contra-argumentação, que é uma contra-tese. Essa contra-tese eu vou chamar até de antítese, é o que eu falo, e que é a contra-argumentação, né? E eu vou chegar a uma síntese, são as etapas do que eu falo. Para isso, eu preciso pensar... não vou entrar no dialético ainda não, estou no hipotético. Eu preciso pensar da seguinte maneira: você tem uma tese que defende, você tem uma contraposição e você tem uma síntese. Diferente do outro que vai aparecer aqui, ó, que também faz o mesmo movimento, mas ele tem a contradição, não é o caso deste. Este aqui trabalha no campo da hipótese, essa hipótese, tá? Está no campo, quando eu valorizo isso, eu estou no campo teórico, /prático,
barra o quê? Se ele é teórico, se ele é prático, eu estou no campo do que eu chamo o que dentro da nossa pesquisa? Do método indutivo. Só que eu trabalho também com a dedução. Dedução por quê? Eu estou trabalhando com dados concretos. Como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Quando eu estou fazendo pesquisa, eu preciso pensar o quê? Nossa, deixa eu sair desse método. Que esse método, ele não vai... Poxa, desculpa. Vamos voltar lá, para cá, para cá. Ele não vai trabalhar com uma questão. Ele não vai se preocupar, tá? Se você... O que você vai experimentar? Mas sim a sua tentativa de eliminar qualquer que seja o erro. Eu trabalho com dados quantitativos, mas eu os analiso à luz da minha hipótese. Então, eu trabalho neste campo, por isso nós vamos ter um tipo específico de pesquisa que trabalha com o hipotético dedutivo, né, para minha explicação do que eu estou desenvolvendo. Porque eu digo assim, tudo que eu penso, que eu acredito, eu tenho que ter dados numéricos para comprová-los. É isso que está me interessando. Diferente desse método dialético. Esse método dialético, vamos voltar aqui, a base dele são duas coisas, duas palavras, contraposição e contradição. Contraposição do quê? De ideias. E a contradição de todas elas. Por isso, eu sempre tenho que trabalhar com uma coisa que se chama interpretação. A interpretação das ideias vai me levar a quê? A reflexão. Como que você vai pensar aquilo que você está fazendo? Interpretar é diferente de compreender. Por quê? O compreender é o sentido que eu tenho exato para aquilo. A interpretação, aquilo que eu passo a acreditar que ocorra. Por isso eu tenho aqui a contraposição, você consegue formar o positivo e o negativo das ideias. Você consegue desenvolver este pensamento aqui da tese, da antítese e também da síntese. Essas questões aqui, deixa eu pegar aqui. Gente, lembra aquilo que eu falei? Parece que está acontecendo. Parece que eu vou entrar em... Vamos. Deixa eu ver assim. O Microsoft Teams não está respondendo. Vocês estão vendo isso? Colocar, aguardar o programa responder. Se ele fechar, eu volto para a sala. Lembra que eu falei? Agora, será que é aqui na tese que ele invoca, que ele faz isso? Não sei. Espera aí. Por que eu fiz isso? Ficou tudo preto para mim. Ih, rapaz, caiu. Aqui para mim tá normal. Aqui para mim tá tudo preto. Não, eu achei que eu tinha caído. Pausado, tá pausado, mas tá... Estão me ouvindo agora? Assim. Agora sim. Gente, eu não acredito nisso, viu? É piada do dia. Eu falei, não acredito. Não é possível. Aliás, é possível, né? Vamos voltar lá no texto. Eu não sei aonde que eu coloco o dedo ali, tese, sei lá o que está acontecendo, que ele desaparece. Voltou para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente ir mais rápido. Aqui eu já falei para vocês, cadê? Também o dialético, aqui, ó. Isso aqui eu não tinha falado ainda, né? Professora, tem um despertador tocando aí para você. Não, é o reloginho aqui, minha filha. Já passou, né?
Agora passou. Passou. Você ouviu o barulhinho dele, né? Ele fica cantando musiquinha da Disney. Eu amo tudo que é desenho, designer, tudo, né? Eu adoro essas coisas. E ele canta junto as musiquinhas dos Beatles. Eu amo Beatles, né? Então eu falei assim, ó, vamos lá, método dialético, pessoal. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Tá. Você não Pode, desapareceu? mas Não vou não desaparecer. tá compartilhando a tela. Ah, não? Não, pra mim não, pelo menos. Bom você falar isso, ó. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Veja se entrou. Entrou? Entrou, mas tá na primeira, na capa primeira. dos slides. É, na capa. Agora eu vou passá-los para você, tá? Agora a tela tá preta, né? Tá igual para mim. Isso. Quer dizer, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Vai mais rápido fazer o seguinte. Voltou para você, ó. Vou pegar aqui, ó. Tela branca. Agora foi. Agora apareceu a capa. Legal. Então vamos aqui para o método dialético. Aqui tudo bem? Tudo bem. Legal. Vamos continuar então. Dentro desse método, né, do diálogo, que a gente fala da contraposição, eu preciso pensar o seguinte: você tem ideias, tá? E nisso nós vamos entrar nesses elementos. Quais são os elementos do esquema que eu falo? Deixa eu desligar aqui, senão fica ruim para vocês, né? Vai acabar gastando. Os elementos do esquema básico do método dialético. Como é que ele funciona, né? Ele tem algumas questões que a gente fala, é a tese, a antítese e a síntese. Essas questões que estão presentes, por quê? Eu tenho uma tese, o homem é bom, minha antítese, o homem não é bom. A síntese, eu tenho que pesquisar, porque eu não sei se o homem é bom ou não é, né? Porque eu preciso afirmar alguma coisa. Eu tenho uma situação dada, o homem é bom. Oposição a essa tese, o homem não vale nada, ele é ruim. E o que vem a ser a minha síntese? Quando eu consigo contrapor essas duas questões. A hipótese só existe porque eu tenho esse método dialético, porque eu não consigo. A hipótese ela é uma variável, ela é uma premissa, que eu preciso ter o positivo e ter o negativo para que eu possa estar desenvolvendo. Só que quando eu falo o homem pode ser bom, eu crio uma outra síntese e o processo começa todo novamente. Quer dizer, ele é infinito, ele não acaba. Ele fala igual conhecimento, só sei que nada sei, né? Dentro disso, a arte, a filosofia, a ciência, a religião, todos eles trabalham com esse tipo de método, né? E vocês vão ter que trazer isso. Mas quais são as coisas, o básico quando nós estamos tratando da lei da dialética? Tudo se relaciona. O que não se relaciona não é dialético. Eu tenho que interrelacionar com vocês. Quando eu falo assim, eu tenho uma posição, mas gostaria de ouvir a sua, ou eu tenho uma posição X, mas eu também penso Y, isso é dialético, tá? Outra questão que também aparece muito, né? Tudo se transforma, nada é fixo, nada é hermético, nada é fechado, tá? Então, eu passo de um dado quantitativo para a qualidade, para uma análise qualitativa. E eu vou fazer a interpretação disso, né? Como é que isso ocorre? A luta dos contrários, que eu falo assim. Eu falo para você, eu vou fazer uma reflexão sobre tudo isso que está ocorrendo. Isso tudo leva, gente, só pode ter esses métodos para eu poder desenvolver uma pesquisa. A pesquisa é o resultado desse pensamento. E dentro dessa pesquisa, né, ela é considerada uma pesquisa científica porque ela segue um caminho, um método, uma parte que a gente chama de um caminho metodológico. Esse caminho metodológico nada mais é do que as etapas lógicas para esse trabalho que você, no caso, está desenvolvendo.
Para isso, eu tenho que utilizar alguns instrumentos para eu chegar a desenvolver a pesquisa e eu atingir o que eu chamo que são os resultados daquilo que eu estou pesquisando, daquilo que eu estou fazendo. Para isso, eu preciso pensar o quê? Que existe uma coisa que se chama classificação dessas pesquisas. Como que essas pesquisas aparecem? De que forma que eu vou classificar num primeiro momento? Qual é a primeira classificação que eu vou ter das pesquisas? A primeira classificação que eu faço é quanto à natureza. Qual é a natureza do homem? Ele é mau, sei lá se ele é mau, se ele é violento, se ele é traiçoeiro, ele é egoísta. Mas primeira classificação quanto à natureza, ela é básica ou ela é aplicada? Você tem que observar de duas formas isso. Para ela ser básica, eu preciso pensar o quê? É básico em quê? Ambas, tanto aplicada quanto a pesquisa básica, elas têm que gerar conhecimentos. Objetivo o quê? Qual é o objetivo dos dois tipos de pesquisa? Ambos vão gerar conhecimento. Eu vou gerar conhecimento de que forma? Tá? Através que são necessários para o avanço da ciência. Eu preciso saber por que cloroquina é ou não é bom para a saúde. Eu preciso avançar no campo da ciência, tá? Sem pensar numa aplicação prática prevista. Não é o caso da pesquisa com cloroquina, porque eu preciso pensar na prática que eu vou operacionalizar com isso. As pesquisas básicas envolvem conceitos universais, não conceitos específicos. Por quê? Ela não tem como objetivo um produto, ela tem como objetivo o geral. Diferente da pesquisa aplicada, em que ela tem como objetivo gerar também um conhecimento, mas que tenha uma aplicação prática de imediato. Eu tenho que ter esse imediatismo, esse pragmatismo. Eu não vou gerar conhecimento sem ter uma aplicação prática. Mas vem cá, o que eu estou chamando de aplicação prática na área da pesquisa? Se ela é prática, ela está dirigida a quê? A solução de um problema X, Y, Z, específico. Por isso que as verdades são locais, específicas, enquanto que a básica, ela é um interesse geral. Então, vocês têm que observar o que tipo de pesquisa quanto à natureza que está aparecendo na hora de você desenvolver seu jogo, de desenvolver sua pesquisa. Qual é o objetivo de vocês? Vocês estão gerando um produto que está dirigindo a um problema específico? O problema não é só desgraça, hein, gente? O problema aqui é a pergunta que vocês estão fazendo. Tem verdades e interesses locais. Para isso, nós vamos para uma outra área, né? Outra questão, que é a forma de abordagem. Quanto à abordagem, deixa eu colocar lá para continuar, porque isso aqui agora eu preciso fazer dessa forma. Quanto à abordagem, a sua pesquisa, ela vai ter algumas características específicas para que nós possamos classificá-la, tá? Rosana, por que a gente está fazendo classificação da pesquisa? Porque a classificação da pesquisa são as etapas que eu falei anteriormente do método. O método leva a essas etapas. A primeira etapa nós vamos fazer, que é 3.1, que é a classificação das pesquisas. Essa pesquisa, vamos pensar nela, né? Ela tem uma característica. Qual é essa característica da pesquisa? Ela vai ser de algumas formas e elas vão ter algumas maneiras de se comportar. Quanto à abordagem do problema, você volta lá nos seus problemas de pesquisa e observa as perguntas que você fez. Do ponto de vista da abordagem, como é que nós vamos classificar? A primeira coisa que nós vamos classificar, tá? Quanto à abordagem, é do ponto de vista, tá? Quantitativo. O que é uma pesquisa quantitativa? O que é ser quantificável, tá? Eu vou dizer em números, em dados estatísticos, em ordem numérica,
olha o logos novamente, as opiniões e as informações que eu coletar. Eu coletei aquelas informações, eu fiz lá, Rosana, eu fiz assim, um questionário, eu apliquei o Google Forms, fazendo propaganda do Google Forms, você vai fazer o Google Quiz, sei lá o que você fez, né? Você fez assim um questionário, você aplicou e você tabulou aquelas respostas. Quando você fala para mim assim, Rosana, eu tabulei as respostas que eles deram, eu transformei em números essas opiniões e informações, eu estou classificando e analisando. Isso é uma pesquisa quantitativa. Números, estatística, ela trabalha com requer dados e técnicas estatísticas para eu poder analisar. Então, eu estou no mundo da pesquisa quantitativa. O método dedutivo faz isso. Diferente do método indutivo, que trabalha com as pesquisas qualitativas. O qualitativo, ele vai pensar no quê? Quando eu falo nesse dinamismo entre o real e o sujeito que está investigando, né? E esse vínculo, a gente fala realmente que ele é indissociável entre o mundo objetivo e a racionalidade do sujeito, que é a subjetividade dele, né? Não pode ser traduzidos em números. Ai, Rosana, eu quero saber o que o Douglas pensa a respeito dos jogos digitais. Espera aí, isso não é uma abordagem quantitativa, isso é uma abordagem qualitativa. Porque você vai lá, Douglas, você está aí? Sim. Olha lá, ele respondeu que sim. O sim, eu não consigo pôr lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não consigo colocar em dados numéricos estatísticos. Eu estou numa pesquisa qualitativa. Eu vou ter que interpretar, analisar, refletir sobre o que o Douglas está fazendo. Ela é descritiva. Ela vai descrever o que o Douglas falou. Eu vou descrever no meu texto o que foi que eu perguntei para o Douglas. Eu não consigo processar isso de forma a classificar e analisar, traduzindo por números, eu traduzo por palavras. Então, esses dados, por isso que eu falo assim, Rosana, por que a pesquisa quantitativa pode trabalhar assim, vou dar esse questionário para 10 mil pessoas preencherem? Porque é uma pesquisa que você está lidando só com ordem numérica. Então, você coloca no computador, você consegue corrigir tudo de uma vez. Agora, quando a pesquisa, ou se eu vou dar uma avaliação, por exemplo, para vocês, dissertativa, argumentativa, eu não consigo. Eu dou nota porque eu atribuo às questões X valores numéricos, mas eu não consigo traduzir isso em números. E esse tipo de abordagem, existe um outro tipo que eu vou colocar aqui, que ela se chama quantitativa. Que a gente chama de quali-quant, tá? É um outro item aqui que não apareceu, que eu esqueci de colocar aqui nesse slide, tá? Existe uma outra pesquisa quanto à abordagem, que é a quali-quant. Ela trabalha tanto com dados numéricos, na área da logística eu dou aula para eles, né? Aliás, eu sou até da comissão de trabalho de graduação deles. Nós trabalhamos com muitas tabelas, com dados numéricos, porque além de analisá-los, nós também temos que entender e analisar esses dados de forma indutiva, partindo de uma situação particular para uma generalização. Então, eu trabalho com dados quantitativos e dados qualitativos. Existem esses 3 tipos de abordagem. Eu vou colocar aqui. Agora, eu preciso falar uma coisa para vocês. Você sabe que tem pesquisadores da área de metodologia que dizem assim que essa quali-quant não existe. Eu falei, existe sim, porque ela é muito diferente das outras duas. Enquanto que uma fica num campo numérico, em ordem de tabelas, dados numéricos, a outra em dados teóricos, né, qualitativos, essa daqui, ela analisa os 2 tipos. Diferente da pesquisa, como é que a classificação é dela do ponto de vista de seus objetivos? Que objetivo? Você não tem problema de pesquisa? Tem. Olha lá e tenta fazer essa análise. E agora, olha os seus objetivos, tenta fazer essa análise. Ela tem 3 características quanto aos objetivos. Ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. E são completamente diferentes as 3.
Do ponto de vista dos objetivos, essa pesquisa, o que é a pesquisa que a gente chama de exploratória, tá? Você tem que ter muita familiaridade com o que você está perguntando. Quer dizer, eu já trabalhei na área, eu trabalhei numa comunidade, por isso que eu fui pesquisar sobre violência. Quer dizer, eu tenho que ter uma familiaridade com o que eu vou pesquisar. Com vista a tornar explícito ou construir hipóteses da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional. Ela envolve levantamentos bibliográficos, quer dizer, não só ela, como a descritiva, a explicativa, todas envolvem esse levantamento bibliográfico, né? Ela trabalha essencialmente com entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o mesmo problema que você está pesquisando. O que significa isso? Eu vou chegar para, por exemplo, o Gustavo Henrique e vou falar assim para ele: Gustavo, você já sofreu bullying na sua vida? Daí você fala assim: Rosana, porque você está perguntando pro Gustavo, se ele nunca sofreu? Tá, então ele vai dizer isso para mim. Mas eu tento envolver essas pessoas na minha entrevista que já passaram por experiências práticas com o problema que eu estou pesquisando. Se eu estou respondendo, se eu estou pesquisando sobre bullying, necessariamente eu estou passando por essas questões práticas, ou alguém que já sofreu alguma questão prática, para eu estar pesquisando o que está acontecendo. Então, esse movimento, a exploratória, por isso que fala, é explorador, né? Eu vou vendo como é que isso está acontecendo e vou analisando e tentando compreender como é que isso ocorre. Elas normalmente são pesquisas bibliográficas, são pesquisas que você fica somente na revisão da literatura, na parte de fundamentação teórica, ou são também uma outra maneira de você fazer pesquisa, estudos de caso. Eu vou falar depois sobre isso. O que é a pesquisa de revisão bibliográfica, o que são pesquisas de estudo de caso, tá? Só para começar, a pesquisa bibliográfica é quando você fica só nos livros, nas teses, nas dissertações, nas fontes primárias, nas fontes secundárias. Você não vai a campo, quer dizer, você não sai daquele material escrito. Diferente do estudo de caso, mas eu vou fazer um estudo de caso sobre, por exemplo, a turma de JD da classe tal que eles pensam. Vou fazer um caso específico de vocês. Isso surgiu nos Estados Unidos, principalmente, que a gente chamava de case, que a Coca-Cola fez isso há muitos anos, né? É o primeiro estudo de caso. Eu vou analisar a empresa a partir do case, né? São os casos que eu analiso. Então, esse tipo de pesquisa que você faz é uma pesquisa exploratória, mas nós precisamos pensar que existem outros tipos quanto aos objetivos. E um deles é o que a gente chama de pesquisa descritiva. O que é essa pesquisa descritiva, né? Como eu falo, é um gênero narrativa, não estou fazendo narração, estou fazendo descrição, dando os detalhes, características de uma determinada população ou de um fenômeno. Agora, e eu vou ter que observar também como é que isso tudo, como é que eles, eu tenho que estabelecer isso, né? As relações entre essas variáveis todas. Ela tem como recurso, como técnica de coleta de dados. Como é que eu vou coletar? Coletar dados significa como é que eu coleto informações. Então, eu vou falar assim, coleta de dados é como você vai coletar as informações, tá? De que maneira que você vai coletar essas informações? Ela coleta, basicamente, através de questionários, ela elabora questionários e uma observação sistemática do que está sendo feito. Então, quando eu falo que ela é sistemática, ela é quase que uma hipotética dedutiva, porque ela trabalha tanto com números, como ela trabalha também com as questões que a gente chama indutivas. Assume, em geral, a forma de levantamento. Levantamento de quê? Dentro da área da pesquisa, como é que você levanta os dados dessa pesquisa? Ela é extremamente... Eu não vou necessariamente a campo, muito pelo contrário, quem faz é exploratória. Eu não preciso ir para pesquisas de estudos de caso, e ela fica nessa forma de levantamento mesmo. A explicativa, ela determina o quê? Ela quer saber como que ocorrem os fenômenos. Só que para eu saber como é que ocorrem os fenômenos, eu tenho que pensar que
que o conhecimento da realidade que ela tem só se explica por quê? Porque eu tenho a razão, o porquê das coisas. Ela quer saber o porquê das coisas. Quando você realiza isso, né, em qualquer que seja a área, seja na área das ciências naturais, das ciências sociais, eu trabalho muito, por exemplo, a pessoa que faz psicologia experimental, ela requer uma observação dessas colônias, como é que elas funcionam. E a pesquisa do método, né, da observação dentro das ciências sociais, esse método observacional que eu estou adotando, são as pesquisas que a gente chama de experimentais e ex post facto. O que é isso? Que são esses dados que eu estou chamando de ex post facto. Eu penso da seguinte maneira, esse levantamento que eu faço, eles são descritivos, muito mais descritivos do que propriamente explicativos. Mas só que esses dados que eu levanto a priori, o que significa esse ex post facto, né? Antes do fato, né? Que fato? Eu já vou fazer a pesquisa naquela comunidade, trabalhar com a temática da violência, sabendo que a comunidade é violenta. Então, é uma informação que eu já tenho anterior à própria pesquisa. Isso que a gente chama de ex post facto. Até aqui, alguma dúvida, gente? Porque agora eu gostaria de colocar... são muitas informações, né? Então, eu falo assim, essas pesquisas, elas são gerais mesmo, e nós precisamos pensar do ponto de vista dos procedimentos técnicos, mas antes de eu entrar no procedimento técnico, eu preciso saber com vocês, olha só, vamos voltar lá, eu vou voltar aqui no Notes, tá? O que hoje eu passei para vocês até agora, tá? Eu pedi e falei para vocês da metodologia, tá? Vamos deixar em vermelho. Eu falei da metodologia, e nessa metodologia eu comecei a fazer a classificação das pesquisas para vocês, e também começamos a falar sobre a questão, aliás, eu estou na aula 3, da parte referente a quê, tá? Quando eu falo dessa parte metodológica, por isso que eu falei agora, nós já podemos falar e vocês escreverem do método de pesquisa presente na pesquisa de vocês, aqui você já pode começar a fazer a parte da classificação da pesquisa, como você já pode fazer aqui também o método, o tipo de pesquisa, de uma forma resumida. Aqui é de uma forma mais descritiva. Em que aspecto? Eu vou falar assim, trata-se do método dedutivo. Por quê? Pesquisa, eu coloco assim, 3.1.1. Quanto, desculpa, vamos colocar assim, ó. Quanto a natureza. Como é que é a sua pesquisa? 3.1.2. Quanto, a classificação, tá? Quanto a abordagem. Qual é a classificação? Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, tá dando para ver sim, professor. Tá. Quanto objetivos, qual é a classificação? Então, eu preciso pensar o seguinte, o método são os 4 que eu quero que você me diga que vai aparecer na sua pesquisa. Na parte de metodologia da pesquisa, que é o terceiro item, que é o que nós estamos desenvolvendo, saber quais os métodos que você está adotando, eu quero saber quanta natureza, tá? Quanta natureza, se ela estou dando um exemplo para vocês, básica, ou aplicada, quanto à abordagem, tá? Se ela é qualitativa, ou quantitativa. Tudo bem? Quanto aos objetivos, o que vocês vão ter que escrever? Exatamente assim que eu estou fazendo, você vai fazendo. Quanto aos objetivos,
se ela é exploratória, se ela é descritiva ou se ela é exploratória. Até aqui eu quero que vocês façam para a semana que vem, completar para mim e me enviar essa parte de metodologia, tá? E o método, como é que está funcionando na sua pesquisa. Vocês entenderam o que vai ser como atividade para a semana que vem, os grupos postarem? Eu já entendi. É pegar o mesmo trabalho que a gente entregou essa semana. Exatamente. Amanda tá aí? Eu acho que ela tá no chat. Tá. Fale para ela o seguinte, olha só. Por que não fez o meu trabalho? Porque não fez e postou o trabalho solicitado para hoje. Isso aqui vai ficar marcado. Uhum. Segundo grupo, G2. Arquivos, não tem nada aqui, nada aqui. Mesma coisa. Vamos voltar lá para o G2. Por que não fez e postou o trabalho solicitado para hoje? Mais um recado. G3. Arquivos. Ah lá, legal. G4. Não, arquivos, legal. Sou eu. Sou eu, tá aí, ó. G5, vamos lá, já ia dar um pito do capeta. Arquivos, beleza. G6, vai levar bilhetinho para casa, mamãezinha para ler. G7, Aí, ó, eu vi, G7, deixa eu ver se aqui. Ué? Nada. Senhora, o G5 tá tudo certo? Não. Eu vou fazer só uma coisinha, eu quero abrir um por um agora. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Arquivo. Primeiro eu mando beijinho lá, porque eu vou xingar um pouco agora esse grupo, G7. Ó, porque não fizeram, ó, porque não fizeram e postaram o trabalho solicitado. Eu devia ter copiado. Para hoje, eu sempre tenho a esperança, não tenho tanta gente, né? Sentada no pudim, delirando. Já copia e cola, professor. É isso que eu vou fazer, os porra não fizeram, né? Vamos lá. G8. Meu filho, tá pensando o quê? Para xingar vocês é 1 minuto. Olha só. Fizeram. Aí, fizeram. Pessoal, seguinte, vamos começar pelo G8? G8, eu tô abrindo aqui. Beleza, Rosana ficou feliz. Feliz nada, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu vou dar uma olhada se fez mesmo. Introdução. Cadê? Tá carregando, professor. Ai, meu Deus, 10 anos isso aqui para carregar. Vai ser para ontem. Na época que vocês forem da minha idade, se Deus quiser, tudo isso vai estar tão melhor. Já piscou, ele já entrou na tela. Carregando, tá faltando carregar o juízo de quem fez. Quem foi que fez esse G7? Que esqueceu de fazer. Cadê a parte de revisão bibliográfica? Hã? Ficou em casa descansando? Completar com a revisão bibliográfica, mais a parte de metodologia. G8. Foi G8? Professora, errado? Eu acho que, desculpa, a professora é a senhora, tá? Eu não sou só um aluno, tá? Mas talvez seria mais interessante o feedback de cada trabalho ser particular. Não, o feedback não vai ser particular. Você sabe por que não? Vou só te dizer por quê. Porque vou só te dizer, já daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui, deixa eu só ver o que eles fizeram. Não fizeram o G6. Fez. Eu estou vendo o que está faltando do seu trabalho, que ele vai ter que postar, porque eu vou corrigir e já vou avaliar, tá?
Introdução. Olha só, tudo isso aqui está faltando, ó, não tem nada no trabalho. Olha, desenvolver todas as partes as quais estão faltando ao trabalho. Não vai ser só, eu vou te dizer por quê. G7, G5. Deixa eu ver uma coisa. Por que vocês fizeram só a introdução? E a revisão bibliográfica? Eu estou vendo que vocês fizeram só isso. Deixa eu colocar aqui. Eu vou corrigir parte por parte. Revisão. G4. Ô, professora, aí se você puder colocar, tipo, exatamente o que está faltando, seria melhor, tá bom? Valeu. Não. Vou dizer uma coisa para você. Não é só o que está faltando. Eu vou corrigir parte por parte. Então, faz isso daí que fica melhor até pra gente, tá? Eu não tinha pedido para vocês? Não. Você vai ver o que eu vou fazer. O G4 tá tudo bem, professora? Tá... Não, o G4 está faltando a revisão bibliográfica. Também? Não fez a revisão bibliográfica. Tá, eu preciso entender melhor o que é uma revisão bibliográfica, então. Isso aí eu vou corrigir todas as partes. G3. Eu estou só vendo o que está faltando de cada um. Vamos ver aqui. Todo mundo parou na justificativa, por quê? E a revisão bibliográfica? Eu acho que a gente não entendeu muito como é que funciona essa revisão bibliográfica. Isso aí, vocês entenderam. Tá, Deixa eu vou ver o G2 aqui. Peraí que eu já assistir a aula anterior para tentar entender aonde não fiz nada. que eu Não pulei. fiz. G2 e G1. Deixa eu ver uma coisa. G1, arquivos. O G1 eu acho que eu mandei bilhete também. Por que não fez o... Isso, acabaram de responder. Não tem como mandar em outra forma. Tudo terá que ser... Não poderão entregar, vírgula, postar em outra plataforma. Tudo terá pelo Teams. Tá? Vamos explicar para vocês o que vai ser isso? Vamos lá? Bom, eu vou pegar o G4. Aí, então, dá rapidinho. Pode usar o nosso. Se o resto do grupo não tiver problema, pode usar o nosso. Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo? Por mim, tranquilo. Tá bom. Editar já está autorizado, é nosso trabalho, é da classe inteira. Por que eu digo que é da classe inteira? Editar documento, eu vou... Professora, acho que a voz dela cortou. Foi? Ah, e voltou. Voltou? Isso. Tá. O que acontece, tá? Dentro aqui. Deixa eu pôr assim. Editar na área de trabalho. Espera aí, eu vou agora cortar, porque ele está abrindo na área do Microsoft Word. Tudo bem. Eu estou anotando aqui. Você mandou em PDF? Não, Word. Se a senhora exigiu o formato PDF, ok. Os próximos em diante eu mando só em PDF. Deixa eu colocar aqui observações GDD. Entrou, tá? O que eu vou fazer agora? Cada coisinha que eu fizer, ó, eu não estou conseguindo o seu. Clique em editar ali em cima. Ali em cima, professora, editar. Só editar, na área de trabalho ele não está continuando no navegador. Vamos ver se ele entra. Não, deixa, agora vai entrar. Agora vai, estou esperando. Eu não tenho uma paciência que demora tanto. Entrou. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá, observações de GDD, eu estou anotando. Edição. Deixa eu pegar aqui.
Eles são... fazer até comentários, tá? O que acontece? Além do pôr do sol. Vou dar só um exemplo como é que eu trabalho, como é que vai ser daqui para frente. E não adianta ficar bravo, tá? Não adianta vocês terem chilique. Ai, minha ética. Ai, minha privacidade. Meu amor, quando nós estamos aprendendo, não tem ética, não tem privacidade, tem reconhecimento. E aqui todo mundo errou. Não foi só um, foram todos. Então, eu não vou avaliar essa semana. Semana que vem eu vou dar nota para os trabalhos, tá? Isso significa o quê? O Diogo, o Douglas, o Leonardo, o Rafael e o Rafael vão responder por esse trabalho. Isso significa o quê? Tem as partes do trabalho que vocês deveriam fazer. Essas partes, a introdução, problema de pesquisa, hipótese justificativa, quando chega aqui, ele vai lá para o item 2, ó, tem aqui o item 2, e ele vai escrever assim, ó, revisão da bibliografia, ou revisão bibliográfica, ou fundamento... Oi. A gente só tá vendo a página do Teams. É essa mesmo que a senhora tá editando e comentando? Teams? Vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo? Não. Para mim tá congelada a tela do Teams, então. Isso, para mim também. Isso. Ah, você não consegue? Então acho que só tem que compartilhar sua tela mesmo, sua tela principal. Tá, eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer agora, quer ver? Eu volto aqui para vocês. Ó, entrou? Ainda não. Ainda não. A gente tá vendo o seu mouse rodando para lá e para cá. O seu mouse vai e volta, mas continua no Teams. Olha só, então vamos fechar. Vou botar lá. O que assim, vai fechar? Tô fechando. Olha só. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Ou não? Teams de novo. Mas vocês estão vendo... a senhora abriu... Isso, A gente tá vendo o Teams ali, ó. G4, Diogo, F, Douglas T. Isso, agora tá novamente o Teams. Continuando no Teams ainda. Acho que a senhora tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Ó, agora deu. Foi o que eu fiz agora, quer ver? Olha só, acho que agora deu. Isso, agora a gente consegue ver. Além do pôr do sol tá amarelo. Agora tá vendo? Tá amarelo, Isso. Deu para ver? Sim. Beleza. É que eu tinha esquecido de compartilhar com vocês. O seguinte, tudo isso que vocês estão vendo aqui é a forma como eu, tá? Vou trazer os trabalhos de vocês. Tá. Eu faço isso aqui, eu vou lá, salvo, tá? Metodologia de pesquisa, tá? Vou lá, salvar as versões, tá? Tá lá salvo. Tudo bem? Salvei isso, vou voltar lá. Por que eu acho que é importante? Olha o que eu vou falar para vocês agora. Por que é importante eu ir lá? Não vou, deixa eu voltar, senão vocês não vão ver. Por que é importante eu fazer esse movimento de ir com vocês aos trabalhos e cada um acompanhar a correção do colega? Olha aqui, vou abrir, tá lá salvo. Beleza? Beleza. Por que isso aqui é importante? A próxima aula, eu não vou dar, vocês vão refazer os trabalhos até a parte de metodologia e vão me enviar novamente até terça-feira. O que tem essa aula 4, tá? O que nós vamos trabalhar? Não pode ser quarta, não é uma semana. Tá? Eu vou reeditá-la, porque nós vamos fazer a correção dos trabalhos. Vai ser aula 4, correções dos trabalhos, tá? Nós vamos salvar, porque eu vou fazer a correção de todos os trabalhos de vocês que vocês tiverem postado. Essa correção, eu vou usar para quê? Essa correção de vocês. Vocês vão estar simplesmente comigo, cada grupo, e vai observar os erros do outro. Eu vou explicar dentro do próprio trabalho o que significa isso, o que é este trabalho que vocês vão corrigir. Quando eu falei da revisão bibliográfica, por exemplo, vou pegar aqui o trabalho do Douglas, que eu estava, G4, né? Que nós estávamos começando a corrigir. Ele fala, Rosana, eu não entendo o que é, olha só, eu não entendo o que é
Estão acompanhando aí? Sim, a senhora está mostrando alguma coisa? Não, não está Ainda não compartilhando. compartilhou a tela. Não? Foi agora? Ainda não, acho. Vamos ver. Acho que está carregando aqui. Aí. Aí. Isso. Olha Aham. só. Como é que ele vai fazer se o trabalho dele, além do pôr do sol, as maiores batalhas são aquelas travadas dentro da nossa mente? Cadê o tema da sua pesquisa? Não, é que essa é a capa, contracapa ainda, né? Todo aquele. Você já precisa pôr aqui para mim qual é o tema da sua pesquisa. Isso aqui é a história do seu jogo. Cadê? Tá. Sobre o que você vai falar? O tema ele vai na capa, então? Vai na capa. Eu quero saber Ah, assim, tá. cadê o tema da sua pesquisa? Eu não escrever, tá. tenho. Deixa eu escrever aqui, tema na capa. Vamos supor que você tivesse escolhido lá como tema, por exemplo, jogos digitais e violência. Ah, entendi. Entendi. Teve um outro trabalho que abriu aí de relance e teve isso, nosso não. Verdade. A capa, então, o tema que a professora fala é basicamente. Vou falar com as minhas palavras. É sintetizar o tema na capa, por exemplo. Na capa, olha o que eu vou colocar aqui no geral. Deixa eu ver se no geral eu Por mandei favor. um exemplo para vocês, que eu tinha postado anteriormente, né? Sim. Eu tô saindo, não tá indo por quê? Deu geral. Ó. Olha aqui, arquivos do geral, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Lá você tem, deixa eu ver se tem algum trabalho já pronto. Não, eu vou subir um trabalho. Eu não tenho aqui nenhum trabalho. Iniciação, citações, teleaula, não. Deixa eu ver se eu tenho de algum aluno aqui. Deixa eu ver uma coisa. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem algum exemplo deles aqui. Só um... Arquivos, só um minutinho, deixa eu ver se eu... Olha, eu não tenho aqui, mas eu vou depois trazer para vocês. Eu não tenho nenhum trabalho já pronto aqui, porque vocês nunca... O que vocês têm que procurar? Tese, dissertações, trabalhos, para vocês poderem citar. Porque sem vocês citarem, vocês não vão conseguir desenvolver. Vocês estão vendo aí? Ainda não, acho que vai abrir aqui. Aí, abriu. Abriu a minha tela? Vocês estão vendo a minha sim. tela? Deixa eu ver se eu tenho algum trabalho aqui. GDD, projeto de pesquisa. Professor, então a gente vai ter que ler trabalho de outras pessoas que já fizeram, tipo... Vários. É que esse computador aqui é um saco, porque eu uso template, artigo. Deixa eu mostrar um artigo aqui. Tá vendo isso aqui que eu estou abrindo? Tá Viu? abrindo, tá abrindo. Abriu? Uhum. Olha só, a introdução deles, tá? É um trabalho de logística. Você tem que ter o embasamento teórico, por exemplo, ele não fala sobre cadeia, a exportação da cachaça, um estudo sobre a cachaça artesanal em tempos de pandemia. Isso aqui que eles estão fazendo, o embasamento teórico, eles têm que falar sobre cadeias de suprimentos, algumas definições. Depois eles vão lá e falam para mim sobre a questão, o que é cachaça no Brasil, como é que é a produção da cachaça, o que é o processo de cachaça industrial. Quando eu falo, por exemplo, especificamente de um trabalho X sobre uma situação, deixa eu fechar aqui, né? Vocês estão aí? Ó, deixa eu pegar aqui, olha, um TG sobre... Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Tá vendo para ver? Alguém está vendo aí? Sim, professora, dá para ver. Olha só, vou pegar aqui. Olha o trabalho dessa pessoa aqui, conceituação de jogos digitais. Esse era o tema do trabalho dele. Ele vem lá na introdução. Vamos ver o que ele coloca na parte teórica do trabalho dele. Parte teórica, que é a introdução, tá? Então, eu venho e falo assim para você, olha só, a teoria dos jogos, formas de representações, mas isso não é o que ele pensa no jogo dele, é o que os autores já escreveram a respeito do trabalho dele.
deixa eu ver assim, jogos digitais e violência, olha, jogos digitais e violência, TG. Vou pegar um aqui. Doutor, deixa eu fazer outra pergunta. Desculpa atrapalhar. A gente vai ter que ler, então, de outras pessoas. Aí a gente escreve com as nossas palavras o que entendeu ou pega trechos? Você tem que fazer citações, pode ser diretas ou indiretas, como eu falei. Então, tá? mas aí para explicar, tipo, alguma coisa, aí a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca os créditos, ou a gente refaz aquele trecho com as nossas palavras? Você lembra na aula passada, quando eu falei para vocês que vocês tinham que necessariamente fazer o quê, especificamente, né? Vocês tinham que... vamos voltar aqui, deixa eu fazer uma coisinha. Tá, voltou. Vocês tinham que fazer o que eu chamei na aula passada, eu acho que vocês não estão lembrados, né? Porque eu falei o seguinte, pessoal, vocês têm que necessariamente, deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui, ó, quer ver? As citações dos trabalhos de vocês. Como é que vocês estão citando esses trabalhos? Lembra das citações diretas, indiretas? Tá? Eu vou ver se eu consigo postar aqui. Você não pode fazer cópia, porque você pode ser acusado de, no caso específico, de estar plagiando esses autores. Por isso que eu quero colocar para vocês aqui no arquivo geral, tá? Vou pôr nos arquivos, mas eu vou pôr no arquivo geral para vocês, tá? Deixa eu carregar. Olha, TG, vou colocar assim, ó, artigos. Não sei se eu gravei. Não, textos artigos de áudio digitais. Professora, mas e se eu pegar aquele trecho que já está escrito e colocar, tipo, nos créditos? Isso daí que eu estou falando é a citação? Não, a citação é quando você coloca dessa maneira aqui. Deixa eu pegar aqui citações. Não, depende do que você esteja chamando de créditos para eles, né? Você está fazendo, por exemplo, eu pego um texto, estou escrevendo um texto. Daí eu vou falar assim, segundo o autor fulano de tal, eu tenho que pôr o ano, tenho que pôr a página de onde eu estou tirando isso, colocar entre aspas, entre 3 linhas, o que eu citar desse autor no corpo do meu trabalho. Ou você vai colocar uma citação direta longa. Então, você vem, o objetivo da pesquisa é esclarecer 2 pontos. Daí, isso aqui não é minha fala, isso aqui é do autor. Então, eu trago a voz do autor, mas tem que colocar o sobrenome dele, o ano e a página. Então, é um texto contínuo que você faz. Você não vai simplesmente ficar copiando da internet e colocando no seu trabalho. Você tem que fazer uma citação direta ou uma citação indireta. Você vai ter que ler esse material que eu passei para vocês, que eu expliquei na aula passada. Entendeu a minha colocação? Eu entendi mais ou menos, professora. Entendi mais ou menos. Sabe? Eu vou ter que ler mesmo isso daí para ver se dá uma clareada melhor. Vocês têm que começarem. Vocês não estão vendo citações, nada, em português, nada, né? Não. Citações diretas e indiretas foi mencionado, se eu não estou equivocado, na aula ontem. Mas eu falei para vocês. Eu lembro da professora citar, não sei, eu posso estar confundindo um pouco, mas eu lembro que a gente viu a construção de uma citação quando é no meio do texto. Eu acredito que isso foi a professora mesmo, na sua aula mesmo. Quando é uma citação que você extrai um trecho que é uma citação direta, que é as palavras da pessoa, né, como faz, e quando você, entre aspas, escreve com as suas palavras, por exemplo, como dizia fulano, como disse fulano, tal coisa. Eu lembro nesse sentido, tanto que eu tô puxando das aulas que a professora tem liberado aqui, as últimas que a gente teve, para puxar para a gente, para dar, que nem o Johnny falou, dar essa boa relembrada aí, para dar para poder escrever o texto. Exato, para isso. Para vocês, Johnny, sem vocês lerem o que vocês fizeram, não é pesquisa. O tema de pesquisa que eu vi ali, que vocês trouxeram,
Deixa eu voltar lá, né? Deixa eu liberar, senão vocês não Não, mas conseguem. não foi o Johnny que falou, professor, foi o Diogo. Jogo? Tá. É. O que acontece aqui? Olha, deixa eu voltar lá. Por exemplo, a pesquisa do Diogo não é uma pesquisa ainda. O G3 fez? Deixa eu ver um que tenha feito, só para eu ver se está certo. Professora, pega o meu aí, ó, G5, pega o nosso, G5. G5, tá. Vamos pegar o deles aqui. Olha, eu vou abrir o G5, só para dar uma ideia. Olha, a moralidade da violência nos jogos digitais. 2 pontos. A violência na natureza de Slugman. Quando eu falo a moralidade da violência, se essa violência tem moralidade, eu preferia falar antes assim, a violência nos jogos digitais. Um estudo sobre a moralidade, né? Entendi, Nos jogos entendi. digitais, tracinho, e falaria sobre... Isso eu não fiz, tá bom. É isso que precisa ter. Daí, vamos supor que a gente tivesse esse tema. Quem é desse projeto? O Johnny? Eu, o Fernando, o Herbert e o Eric. Está faltando muita Só coisa, fera. porque você não separou para mim. Primeiro, o tema central desse nós, em fase no jogo, produzidos por nós. Nesse jogo, a personagem principal, tudo isso que ele faz aqui, nada diz respeito à introdução de uma pesquisa. Isso aqui é o 3.2. Ele está falando do jogo. Eu quero saber da pesquisa. Nesse jogo, a personagem principal é um evento esperado por parte dos humanos. Ele está contando um enredo, isso aqui é a história do jogo. Mas a introdução aborda isso, professora. Não, deixa eu ver aqui, ó, o que foi falado na aula, até antes mesmo da pandemia, ó. Introdução. O tema e delimitação do tema, né, e problemas de pesquisa que estão central. Mas o que é o tema da pesquisa deles? Não, acho que vem à frente, não. É porque primeiro vem a introdução e o abstract, né? Não, mas aí foi o que a professora, acho que é o que a professora mencionou. Qual é o tema? A apresentação. A violência nos jogos digitais se torna moral. Eu não quero saber do seu jogo. Eu quero saber de uma pesquisa que trata sobre violência nos jogos digitais. Qual é o problema dele? Como desenvolver um jogo digital sobre violência nos jogos digitais? A aula de inglês vai começar, tá? Oi? A aula de inglês vai começar, só para avisar. Você está entendendo? Eu vou colocar dessa maneira para vocês. Como é que você constrói isso? Depois ele fala quais são os objetivos que ele tem. Desenvolver um jogo digital, entender o que é violência, compreender o que é um jogo, o que é um jogo digital, entender o que é violência. Esses são os objetivos da pesquisa como um todo. Aqui é específico. Esse específico, quando ele fala, nesse jogo a personagem principal cai na órbita da Terra, em um evento inesperado por parte dos humanos. Isso aqui, tudo que ele fez, ó, vou copiar? Deixa eu editar, que eu não consigo copiar sem editar.